Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui do História Santista e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso ex-treinador Ariel Holan. Se você quiser saber um pouco mais da história, da trajetória inteira da carreira dele até a sua saída do Santos, vem com a gente. Ariel Henrique Holan é o nome do personagem de hoje. Ele nasceu em Lomas de Zamora, na Argentina, uma província de Buenos Aires, no ano de 1960. Apesar de desde pequeno ser completamente apaixonado por futebol, ele começou sua carreira no esporte em outra modalidade, no hóquei de grama. Sua primeira equipe foi o Lomas Athletic Club, time da sua cidade. Por conta da morte de seu pai, Holan abandonou o esporte ainda muito cedo. No ano de 1976, com apenas 16 anos, ele se tornou treinador do time B feminino do Lomas de Zamora. Depois de trabalhar por quase 30 anos no hóquei de grama, ganhando inclusive uma medalha de bronze no Pan-Americano de 2003, treinando a seleção feminina do Uruguai, ele se inseriu no futebol. Depois do Pan, começou a frequentar clínicas de futebol nos Estados Unidos e começou a estudar um pouco mais a modalidade. Logo em sequência, ele se tornou assistente técnico do treinador Jorge Burruchaga, no Arsenal de Sarandi. Ele seguiu o Burruchaga também no Estudiantes, no Independiente e no Banfield, até assumir as categorias de base do Argentino Júniors em 2011. No meio de 2011 ainda, Holan foi nomeado assistente técnico de Matias Almeida, no River Plate. Os dois tinham a missão de subir o River Plate de novo de divisão, já que o gigante argentino se encontrava na segunda divisão do campeonato argentino. No fim do campeonato, eles conseguiram sim trazer o River Plate de volta para a elite do futebol. Depois de conseguirem um acesso com o River Plate, os dois foram juntos para o Banfield. Na temporada 15-16, Holan assumiu o comando técnico do Defensa e Justiça, ainda desconhecido Defensa e Justiça, não tão conhecido quanto é hoje, o atual campeão da Copa Sul-Americana. Depois, assumiu agora como treinador o seu time do coração, o Independiente. Em dezembro de 2017, muitos aqui talvez se lembrem, o Independiente foi campeão da Copa Sul-Americana no Maracanã, enfrentando o Flamengo na final. O treinador do Independiente era justamente Ariel Holan. Ariel, que tinha no elenco Barco, Giliotti, Tagliafico, que agora está no Ajax, era um elenco bem forte do Independiente. O treinador ficou no Clube do Coração até 2019, quando fez um acordo mútuo com a diretoria para rescindir o seu contrato. No fim de 2019, Holan assinou com a Universidade Católica do Chile, onde ele ficou trabalhando por uma temporada até assinar com o nosso glorioso alvinegro praiano, o Peixão. No Chile, Ariel venceu o campeonato chileno de 2020, sendo eleito o melhor técnico da competição no ano. Em fevereiro de 2021, Ariel assinou com o Santos para assumir o lugar do Cuca depois do Campeonato Brasileiro. Holan chegou no Santos com ideias muito inovadoras. Em sua coletiva de apresentação, falou de como gostava de usar a tecnologia em favor dos seus treinos e táticas para o time fluir melhor. Eu sempre digo que a tecnologia não hace al resultado. Creo, por otro lado, que es muy importante la tecnología para que en el proceso de entrenamiento pueda contribuir al entendimiento de lo que un entrenador pretende con sus futbolistas. Hay distintas herramientas tecnológicas, algunas están vinculadas al área médica, al área física, sobre todo en una liga donde juega tanta cantidad de partidos seguidos. También hay herramientas tecnológicas que están vinculadas a la filmación, con buenas imágenes. Es más fácil posteriormente mostrarle a los futbolistas distintos aspectos del juego a mejorar, contribuyen al almacenamiento de datos, que es importante tener la información y poder contar con esa información rápidamente. Así que desde el punto de vista técnico-conceptual, tanto el videoanálisis como los software de almacenamiento de esas imágenes são muito importantes para o processo de treinamento. Por conta do hóquei de grama, que é um esporte de muita estratégia, Holan tem um estilo muito de posse de bola, de toque e jogadas ensaiadas. Ele chegou no Santos com muita expectativa, já que o DNA dele combina com o DNA santista, que é sempre de jogar para frente, buscando o gol. Ele chegou sabendo das dificuldades financeiras que o clube se encontrava, mas mesmo assim aceitou o desafio. Logo na sua estreia, ele perdeu o clássico Sansão para o São Paulo por 4-0 no Morumbi, mas é claro, a gente não podia cobrar nada, já que era o primeiro jogo dele no comando santista.
Depois teve que rapidamente se preparar para a primeira fase da pré-Libertadores contra o Deportivo Lara. Vencemos o primeiro jogo aqui na Vila por 2-1 e empatamos em 1-1 lá na Venezuela, conseguindo passar para a segunda fase da pré-Libertadores, agora enfrentando o São Lourenço. Entre os dois jogos contra o Deportivo Lara, o Santos enfrentou o Ituano na Vila e venceu por 2-1. Esse jogo marcou o último jogo antes da paralisação do Campeonato Paulista por conta do agravamento da Covid-19 no estado de São Paulo. Por conta da paralisação, o Santos ficou treinando por 2 semanas em Atibaia. A preparação era justamente para o jogo de ida contra o São Lourenço lá na Argentina. O Santos foi lá jogar na Argentina e venceu pelo placar de 3-1. A atuação tinha a cara de Roland, com toques de bola e jogadas para frente. Isso se deve muito a essas 2 semanas que o Santos teve tempo para treinar o jeito de jogar de Roland. Na volta empatamos com os argentinos por 2-2 e conseguimos passar para a fase de grupo da Libertadores. O Santos ainda estava no período de adaptação com o técnico novo, oscilando um pouco, mas conseguindo bons resultados. Até porque tinha conseguido passar por um adversário dificílimo, que era o São Lourenço, ainda mais vencendo por 3-1 na Argentina. Porém, foi um jogo mais para frente pelo Campeonato Paulista que as coisas começaram a mudar para o Roland e também para o Santos. A gente foi jogar contra a Ponte Preta em Campinas. E aí o rumo do Santos e de Ariel Roland ficou totalmente diferente, com testes estranhos e uma proposta de jogo totalmente diferente da apresentada contra o São Lourenço lá na Argentina. O Santos tomou de 3-0 da Macaca. Em 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado e 5 gols tomados. A torcida começava a questionar o trabalho de Ariel e os meninos da base. Será que era a hora certa de fazer isso? Será que era a hora certa de duvidar do trabalho do argentino? Será que era a hora certa de duvidar dos meninos? Com uma vitória sobre a Inter de Limeira, o torcedor ficou mais tranquilo. Mas há quem diga que foi um bom jogo. O time não tinha produtividade, só jogava pelas laterais e voltava o jogo para os zagueiros. Não parecia ser nada bom. Uma vitória com gosto de empate amargo não dava aquele sabor da vitória jogando bem. Era duvidosa a atuação do Santos, e isso preocupava não só para o Paulistão, mas para a Libertadores e para o resto de sua temporada. É bom lembrar que o técnico já tinha deixado claro que o Campeonato Paulista serviria para testar jogadores da base, principalmente, e para mostrar quais seriam os atletas que estariam dentro do projeto. Porém, com atuações ruins e insistência em jogadores de baixo nível, a nível do Santos Futebol Clube, a torcida começou a se irritar e a partir daí começou a cobrar de forma muito mais intensa. A estreia na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil era a oportunidade perfeita para deixar a má fase de lado e mostrar que na Libertadores era onde o Santos iria deslanchar com seus titulares. Não foi o que aconteceu, um desempenho muito abaixo da média. O domínio do time equatoriano sobre o Santos na Vila Belmiro foi notório. O meio não se entendia. Pará, que é lateral de origem, foi para a volância para tentar ser mais consistente atrás junto de Alisson, o que não aconteceu. Os laterais não subiam e ficavam na dúvida do que fazer. O buraco existia e dessa forma o Santos perdeu em plena Vila Belmiro novamente para o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Com isso, torcedores foram protestar e picharam o estádio com frases do tipo "tetra é obrigação", "time pipoqueiro" e etc. As principais reclamações eram sobre o posicionamento do lateral Pará, a demora para fazer as substituições e a pouca produtividade. Não se entendia o porquê o mesmo técnico não conseguia adotar a mesma forma de jogo. Era notório que, por exemplo, o Pirani estava totalmente perdido, não tinha apoio, dependia dele armar todas as jogadas. O meio, que foi um lugar onde o Santos na temporada passada produziu muito pouco, começou a não existir, e as laterais e a dependência sobre Soteldo e Marinho já começava a se instalar. E aí é que o Santos começa a se preocupar. Na sexta-feira, dia 23/4, o Santos tinha um compromisso contra o Novo Horizontino. No domingo, dia 25, o clássico contra o Corinthians. Adivinha o que aconteceu? Novo Horizontino
fora de casa, 1-0 para o clube de Novo Horizonte. E no domingo, o clássico entre Santos e Corinthians terminou 2-0 para os paulistas. Após os jogos de domingo, mais uma vez, torcedores resolveram cobrar não só Ariel Holan, mas o elenco inteiro. Dessa vez com um tom muito mais tenso e sombrio. O auge dessa crise e pressão sobre o técnico aconteceu pós-jogo do Corinthians, no dia 26/4, quando os mesmos torcedores soltaram rojões em direção à residência do argentino. E como foi dito pelo presidente do Santos, Andrés Rueda, Ariel Holan se sentiu totalmente desconfortável com a situação e achou melhor pedir demissão. Um dia antes do confronto contra o Boca Juniors pela segunda partida da fase de grupos, o Santos começa a passar por esses maus bocados. O resultado? 2-0 para o time argentino, e o interino Marcelo Fernandes pouco conseguiu fazer, já que não teve tempo hábil para treinar com a equipe. O que menos se podia esperar era um resultado positivo, com uma atuação de gala por parte da equipe santista. A passagem de Ariel Holan terminou com 12 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E de maneira honrosa, de certa forma para o Santos, o argentino sabia das condições e resolveu pedir demissão do clube, já que, se fosse demitido, o Santos teria mais um técnico para pagar. Na coletiva, Andrés Rueda confirmou que tentou convencer o argentino a ficar mais tempo, que ele teria sua confiança. Porém, o técnico decidiu deixar o cargo, pois a torcida e o ambiente já eram muito desconfortáveis e provavelmente não ia ser sustentável. Houve um grande movimento nas redes sociais para que Holan voltasse atrás da sua decisão, igual aconteceu na Universidade Católica, que após 3 dias ele voltou ao cargo. Porém, segundo a mídia e segundo o treinador, não tem essa opção. O Ariel Holan saiu mesmo do Santos e não voltará. Inclusive já foi especulado até no Fortaleza. E o Rueda anunciou que procura técnicos com um DNA ofensivo, saiba utilizar a base e de preferência brasileiros. Temos alguns nomes aqui e vou passar agora para vocês. O primeiro nome, se não o mais em pauta agora na mídia, é o de Renato Gaúcho, um dos maiores, se não o maior técnico da história do Grêmio. Conquistou diversos títulos por lá, tem um DNA ofensivo, é bastante copeiro, sabe utilizar a base e, de acordo com as últimas notícias, ele aceitaria diminuir o seu salário, que é muito grande para o Santos, e não se importa com a certa falta de dinheiro que existe no clube alvinegro para contratar, não exigiria grandes contratações no clube. É uma boa opção. O segundo nome é de Fernando Diniz. O técnico, que já teve passagens por Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, é também uma opção plausível para o Santos atualmente. O técnico tem uma metodologia diferente dos técnicos aqui do Brasil. Ele gosta de ter uma boa saída de bola, manter a posse. Porém, algo que sempre irritou muito os são paulinos, principalmente, foi a falta de pontaria. O time consegue chegar ao ataque, porém não é tão efetivo assim. Um detalhe muito importante que é legal ressaltar sobre esse técnico é que, assim como o Renato Gaúcho, ele sabe utilizar bastante a base. Todos os técnicos que vão ser apresentados aqui sabem utilizar a base e provavelmente utilizarão bastante no Santos agora. O terceiro nome dessa lista é Dorival Júnior, o técnico que ultimamente estava treinando o Atlético Paranaense e tem uma linda história com o Santos, pode vir a retornar. Um personagem que pode segurar a barra, assim como o Renato Gaúcho nesse momento, tem uma identificação com o clube, sabe utilizar a base e tem um estilo bem defensivo, o que para o Santos pode ser bom agora, já que muitos torcedores dizem que esse ano é o momento de fechar a casinha, buscar resultados magros
e ser bem resultadista e não se importar em jogar bem. O último nome dessa lista é Lisca Doido. O técnico que já trabalhou em Ceará e atualmente está no América Mineiro consegue ter trabalhos muito vistosos com times de baixo escalão. Não desrespeitando o América Mineiro nem o Ceará, mas comparando com o Santos, são times do, entre aspas, baixo escalão, quanto a poder aquisitivo e histórias. O treinador, inclusive, recebeu uma proposta informal do Santos, porém a negociação está andando a passos de tartaruga, não tem nada confirmado por enquanto. Ele tem um estilo de jogo muito forte, além de ter uma personalidade forte. É um treinador que se exalta bastante à beira do campo, estimula a pressão e um forte contra-ataque. Gosta bastante de atacar pelas laterais e não pediria tantas contratações. O que podemos levar de tudo isso? Ariel Holan talvez fosse o técnico certo, mas na hora errada. Um momento em que o torcedor vem de um vice da Libertadores, espera grandes resultados e sem pensar na estrutura e nas condições do clube. Infelizmente, tudo deu errado. Esperamos dias melhores para o Santos e para o futebol brasileiro, e principalmente para os treinadores, que sofrem todos os anos e todas as vezes com torcedores que implicam com seus trabalhos e são muito resultadistas. Enquanto tivermos essa mente fechada, nenhum projeto vai para frente. Vai ter essa distância de futebol entre Europa e Brasil. Esse foi um vídeo falando mais sobre a passagem de Ariel Holan e tudo mais, trazendo as possíveis negociações do Santos. Se você gostou, deixa o gostei, compartilhe, comente aqui o que você achou e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Spotify, Instagram e Twitter. Até mais!